Bispo João Carlos Marques, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? A paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja abundante em nossas vidas. Eu nunca falei sentado. Vou tentar como é que fica falar sentado. Combinado? Dá para ouvir bem? Helena? Dormiram bem à noite? Sonharam com os anjos? Não viram os anjos em volta da cama de vocês? Então pede para o Senhor abrir os olhos que vocês vão ver. Cada crente, o que eu disse? Cada crente. No mínimo tem um anjo cuidando, conforme, digamos assim, os cargos ou os compromissos que o homem e a mulher têm. O Senhor vai colocando mais e mais seres celestiais, porque quanto mais você busca Deus, que foi que eu disse, mais o inferno fica apavorado. E quando ele fica apavorado, ele contra-ataca. Então nós temos que ter assim, sempre a mente e o coração totalmente aberto para o setor que nos outorga, que nos dá, que nos proporciona forças espirituais. Porque com as forças que o seminário nos ensina, o Instituto Bíblico, ou a igreja, não dá para combater o reino das trevas. É muito bonito quando a gente encontra assim, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E você diz, amém. Não, diga, a paz do Senhor também, não? A paz do Senhor também, a paz do Senhor, amém? Aí sim, olhando um para a cara do outro, amém. Louvado seja o nome daquele que era, daquele que é e daquele que será. Diz assim para o teu irmão, grande coisa, se você está em Cristo, será igual a Ele. Amém? Seremos iguais a Ele. Tá aqui atrás, essa foto, esse desenho, né? Até parece uma foto. A irmã está fazendo assim? Dá para enxergar bem aí, ele está filmando. Quando eu tive a minha parada cardíaca, isso foi lá em Belém do Pará, alguns anos atrás. Depois de uma série de conferências, estávamos reunidos assim, para orar, agradecendo as bênçãos, que no dizer de alguns irmãos, porque eu não posso dizer se foram ótimos, foram bênçãos, porque eu estava dirigindo a palavra, isso assim fica um pouco, para mim, eu não me sinto bem dizer, como é que foi? Foi ótimo. Quem tem que dizer se é ótimo, bom ou mal, são os outros. Então, para mim, sempre eu acho que está muito bem. Agora, vocês que estão ouvindo, é que têm o direito de analisar a sombra do Espírito Santo. Amém? Mas eu posso analisar a pregação de um servo de Deus? Pode. Primeiro de tudo, nós somos crentes. Segundo, se somos crentes, temos direito de viver numa autêntica democracia. Democracia, todos temos direito de pensar, falar, sem abusar. Como é? O que é abusar? É querer impor o que eu acho aos outros. Quando eu estou falando, contando alguma experiência, bom, experiência não se discute. Se eu estiver mentindo, ou vocês mentindo, o problema de cada um no dia do juízo. Porém, se for forte demais, você mentalmente diz, Senhor, dá uma palavra agora de confirmação, não precisa falar alto, mentalmente. Sim ou não? O que essa serva de Deus ou esse servo de Deus está falando ou contando. Se ninguém tiver coragem,
Deus vai fazer até um burro. Sabe o que é um burro? Um asno, um jumento, parar ali na porta, aí abrir a boca e dizer assim: o pastor está mentindo, porque na Bíblia diz que a jumenta de Balaão profetizou. E muito breve isso vai acontecer, pois as igrejas estão muito fechadas. Eu quero que aqueles que me sigam estejam de mente e coração aberto. Uma salva de palmas ao Todo-Poderoso. Note bem uma coisa, que foi que eu disse. Quem é que estava falando em línguas? Você estava falando alto ou falando normal? A minha audição não dá, mas se alguém está falando em língua, eu pego. Isso é um fenômeno que eu fico assim, que é isso, Senhor? Né? Então, eu quero ouvir, tire esse problema que eu tenho na audição, diga assim, claro, ele está com 80 e tantos anos, né? A velhice chegou e vai diminuindo. Felizmente a voz ainda está bem, mas a audição está diminuindo. Já os médicos me examinaram, está tudo legal, mas legal, lógico, o senhor não é mais menino, o senhor está com mais de 80 anos, a audição vai, ó, até que a sua audição está muito boa. Ele tem aquelas aparelhagens, você está 10 graus acima do normal para quem tem 80 anos, está melhor ainda, né? Então aí, que foi, menina? Ora, menina. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que agora venha a bênção de Moisés sobre a vida de João Carlos, porque Moisés foi até os 120 anos, a tua palavra diz que não se abateu o vigor, nem seus olhos escureceram. Amém. Em nome de Jesus, essa bênção seja transferida. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa menina é uma menina porque ela é mais moça ainda que a minha filha, mas ela e a minha filha eram irmãs gêmeas para lá e para cá. Muitas vezes eu chegava, naquela época eu trabalhava como advogado, chegava em casa, quem é que estava com a minha filha lá em casa? A nossa irmãzinha. E a saudosa mamãe dela, foi o que eu disse, era muito minha amiga. Muitos não podiam entender a mamãe dela, porque era uma mulher segundo o coração de Deus. Geralmente, o que eu disse? Você anda na sombra de Jesus, todo aquele falso crente que anda na sombra do outro, vai ver defeitos naqueles que andam na sombra da cruz de Cristo. Ouviram bem o que eu disse? Quando alguém disser, irmã fulana, bom, você é muito educada, escuta, o senhor e a senhora, e não liga, porque defeitos, esse é um dom que Deus não dá, ver defeito nos outros. Agora o diabo fornece os crentes de cima do muro. Cima do muro é que ele não sabe se é crente ou não é crente, ainda está meditando. Qualquer sopro do diabo ele cai para o lado errado. Então, todo cuidado é pouco. O que eu disse? Mas o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o seguinte: ser sempre sincero com Deus. Diga para o teu irmão, claro, quem não é sincero com Deus, desculpa a expressão, é um grandíssimo burro ignorante. Porque antes que a gente abra a boca, ele já sabe. Então temos que ser sincero. Sinceridade. Uma pergunta: de onde provém a palavra sinceridade? Sem cera. Conhece a história? O que diz a história? Fizeram a mobília para o palácio lá em Roma e não podia ter nenhum furinho desse bichinho que trabalha na madeira, comprava madeira. Então passavam assim,
uma cerinha, um lustre. Qualquer calorzinho, a cera derretia, o furo aparecia. Então diga para o teu irmão, nem eu, nem você, não precisamos de cera. Nós temos a unção do Espírito, que tapa qualquer buraco. O que é isso, pastor? Isso que eu estou dizendo, se eu me descuidar, tem buraco para tudo que é lado. Porque o ser humano, o que eu disse? Somos sujeitos a ser alvejados. E o diabo não usa revólver, nem rifle, fuzil, que faz um furinho. Ele usa dardos, que fura e se for tirado, abre uma brecha. Vamos orar? Mão direita bem alto. Senhor, se é fato isso que o pastor João acabou de dizer, eu vou colocar a mão sobre a minha cabeça, você vai colocar sobre a sua cabeça, dizendo, não quero furo nenhum, da cabeça à planta dos pés. Nada de furo praticado pelas malícias do inferno. Nós somos de Jesus. E se somos de Jesus, somos embaixadores. Isto é, representantes do reino celestial neste mundo vil. Amém? Respira fundo e diga, ó glória. Agora com muita educação, não vai amassar a mão do teu irmão. Permita apertar a sua mão, você tá, mas eu também, eu quero apertar a sua mão. Apertar, não é amassar. Você é um herdeiro do reino celestial. E nunca a igreja, que aos olhos de Deus não é igreja, somos a noiva do Filho, do Pai, que é Deus, iremos partir desta terra. Quem dera que antes que nós terminássemos a reunião da manhã, partisse. Não venha assim, mas eu, então você pode ficar. Não tem segunda chamada. Tem muita gente tão apaixonado por esse mundo. Por exemplo, às vezes uma moça ou um rapaz é apaixonado por uma moça, por um rapaz. Isso é invenção de Deus, não é do diabo. Ser apaixonado por uma pessoa desejoso ou desejosa de um dia contrair matrimônio com aquela pessoa, isso é divino. Quem inventou casamento, jamais o diabo. O diabo não inventa coisa boa, porque é muito bom, casamento é bom, pelo menos para mim e para minha mulher é muito bom. Nós não somos casados há muitos anos, apenas 60 anos. E se tivesse que voltar esses 60 anos atrás, eu voltaria, tivesse um decreto do governo. Essas democracias pela face da terra é uma imundície, né? Mas alguém baixava lá um decreto. Todos os casais estão divorciados. Ir no cartório buscar a documentação. Bom, era obrigado. Ok. Aí, o segundo decreto. Agora, aqueles que quiserem a mesma mulher, o mesmo marido, procure. Eu já ficava na porta esperando quando a dona Maria estava descendo a escadaria. Ô Maria, vamos devolver essa porcaria que nos deram e vamos mais 60 anos? Não dá mais 60 anos? Dá sim, vamos continuar casados do lado de lá. Lógico, do lado de lá, eu não vou ser marido da dona Maria, nem ela vai ser a minha esposa. Lá não se dão em casamento. Todos, macho e fêmea, somos pertencentes por obséquio. Eu não estou dizendo que somos afeminados, hein? Macho e fêmea somos noiva de Jesus. Amém? Lá não se dá em casamento. Mas Jesus é o esposo da noiva e nós pertencemos à noiva. Mas eu sou macho, tchê, diz o gaúcho. E no interior do estado disseram isso para mim. Bom, se você é macho, tchê, vai ali que o diabo está te esperando. Nós somos de Jesus, somos machos, não tem dúvida, elas são fêmeas e nós somos machos. Porém, aos olhos de Deus, não tem macho e fêmea. Ouviram?
No princípio, o que eu disse? No princípio da pregação do Evangelho, se você ler direitinho Atos dos Apóstolos, está meio escondido, porque eles, como sempre, né? Isso aí não pode escrever, o que vão no futuro pensar. Havia muita batalha, porque o Espírito Santo não consentia e não quer machismo. Sabe o que é machismo? Eu sou macho, eu mando. Não. Eu não posso viver sozinho, então eu preciso dela. Então não tem no reino celestial macho e fêmea. Somos um em Cristo. Amém? Somos um em Cristo. A dona Maria ali me incomoda, mas faço ideia o que eu não incomodo ela, não? Mas o que é isso, pastor? Bom, eu tenho meu ponto de vista, ela tem o ponto de vista dela, só que o pastor João, depois de velho, me apelidaram de bispo, não sei para quê. Ainda se bispo, eu ia ganhar mais dinheiro, não ganhei nada, até o dia de hoje não tenho salário nenhum, porque não aceito salário. Quando havia um grande derramar do Espírito Santo, o que eu disse? Mais poderoso do que o dia de Pentecostes, porque o dia de Pentecostes só foi ali em Jerusalém. E esse movimento que houve há 25 anos atrás, foi no mundo inteiro. A maior dor de cabeça por favor, eu não perco tempo com política, mas sou professor de história, então como tem regimes, a gente às vezes tem que tocar no assunto. Mesmo nas barbas de Stalin, o grande ditador da Rússia, e Mao Tse-tung, o grande ditador da China, a igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi na época que esses homens assumiram o poder, a ferro e fogo, foi quando a igreja mais cresceu. Quando Stalin disse que ia matar os pastores na Rússia, Deus, antes que ele abrisse a boca, Deus sabia o que o Patife queria fazer. Não tenho nada contra ele, nem a favor, mas é Patife que ele queria fazer. Vamos pegar todos os chamados crentes e jogá-los no rio Volga na época de inverno. E aquela noite o anjo do Senhor visitou a União Soviética, desde a fronteira com a Polônia até o Pacífico. É o país mais longo no planeta Terra, é a Rússia. A Sibéria é 3 vezes maior que o Brasil. Pois bem, irmãos, o Evangelho, quanto mais perseguido, mais se espalhou. Se espalhou tanto que Stalin disse assim, espera aí, esquece que eles existem. Porque quanto mais a gente persegue, mais eles crescem. Quanto mais crentes eram fuzilados, de cada gota de sangue brotava mais crentes. Irmãos, quando Deus quer, não tem regime. Nunca houve regime. Nem o regime do Tsar na Rússia, nem o regime dos grandes imperadores romanos conseguiram. Quanto mais crente era jogado na cova dos leões, mais crentes se convertiam. Amém? E há uma coisa impressionante. Depois vocês deem uma lida lá em Daniel, quando os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abnego, receberam uma ordem, a ordem era geral, né? Pelo imperador estrangeiro que governava toda a terra, Europa e Ásia Menor. Olha, quem pregar essa doutrina vai para a fornalha de fogo ardente. Fogo ardente, traduzindo, é 7 vezes mais quente, idêntico à fornalha para derreter ferro.
É muito calor. Haja visto que quando pegaram os amigos de Daniel, eu tenho pena dos coitados, não dos amigos de Daniel. Pena dos coitados militares que receberam ordem. Agarra esses desgraçados, amarra eles. Aí que a gente fica sabendo que eles usavam tipo de um chapéu. Amarraram o chapéu e tudo, né? E jogaram eles na fornalha. Assim que abriram o topo da fornalha, os soldados foram consumidos pelo calor. Os soldados não caíram lá dentro. Abriram, segurando Sadraque, Mesaque, Abednego, depois você faz isso tudo, você vai ver. E as chamas, ó. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego caíram lá dentro e começaram a passear. Aleluia. De um lado para outro. Porque havia o quarto homem. Aleluia. É esse quarto homem que nós servimos. Amém. Jesus Cristo de Nazaré, que sempre existiu. Aleluia. No momento que veio a ordem do soberano, na Babilônia, aqueçam 7 vezes mais. Diga para o teu irmão, o idiota pronunciou o número de Deus. O número de Deus é 7. Quando ele disse, prende esses idiotas, mas aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Ó, 5 mais 2, o que que dá? Não, dá vitória. 5 mais 2, vitória. Vitória em Cristo. Conhece aquilo? Tararará, tararará. Quem lembra desse corinho? Glória a Deus dará a mim, eu sei. Ô glória! Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Taramokanasi. Mata pai no handahi, turomaham, tirinaha, opam. Você fala em línguas? Quem fala em línguas? Se você fala em línguas, quando estiver em casa, dobra o joelho. Senhor, se não é mentira do irmão João Carlos Marques, nesse momento eu quero cantar aquele hino que eu gosto na língua celestial. Você vai ter que orar para Jesus desligar. Jesus desliga, que eu não consigo parar de cantar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já fui acusado no meio evangélico, pelo mundo afora. Pastor João é um ótimo homem, mas ele é muito de manter assim saudades. Diga para o teu irmão, um crente que não tem saudades está desgraçado. Porque nós temos saudades do dia que demos um passo, pelo menos no meu caso, um passo em direção à cruz de Cristo, no sentido espiritual. Era menino, devia ter uns 8, 9 anos, quando o irmão João Batista da Silva era um pastor, Esteio aqui perto? Sim. Aqui. Ele era pastor da Igreja Batista Independente aqui em Esteio, chamado Betel. Na época era uma capela. Depois, parece, mais tarde, eles fizeram de material. Eu preguei muitas vezes naquela, ainda era solteiro, pregava pelo estado do Rio Grande do Sul. Interessante que eu saía para pregar pelo Rio Grande do Sul, e o que as comadres velhas diziam? Nas igrejas tem as comadres velhas. Ah, ele está em busca de uma mulher para ele. Nunca eu saí pensando que ia ganhar uma namorada. Porque a minha mãe e meu pai tinham muitos defeitos. Quem não tem defeito, levante a mão. E quem tem, levante a mão. Eu vou levantar as duas. Só a misericórdia de Deus. Apertar não é amassar. A mão do teu irmão diz assim: ah, se não fosse a graça de Deus.
Estávamos roubados, perdidos, né? Tem aquele hino que a gente cantava, eu perdido pecador, não conhece? Não tem nenhum batista aí? Tem. A menina aquela, dá um microfone para ela sabe todos os hinos do cantor cristão. Vamos lá, menina. Canta aqui para nós um pedacinho só. Ela foi minha aluna na escola dominical. O papai dela, um homem muito honrado. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Teu pai era um diácono honradíssimo. Ele era batista da linha tradicional norte-americana. Eu era batista da missão sueca. Mas todos os batistas no mundo inteiro pertencem à Aliança Mundial dos Batistas, que somos numerosos. Alguém disse, tu ainda é batista? Vou fazer uma pergunta. Quantos que estão aqui e tem certeza que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhando na água? Levante-se. Levante-se. Então você é um batista. Pode sentar. Batista, irmão, não é uma denominação. Batista foi um apelido pejorativo, porque as primeiras pessoas chamadas de batistas foram um grupo de crentes luteranos junto do rio Danúbio, esse caudaloso rio que atravessa a Europa e vai lançar as águas lá no, se não me falha a memória, o Mar Negro. E é largo, eu já estive lá 2 ou 3 vezes pregando nas cidades, atravessa diversos países. É um rio, quando chove muito, parece um mar. E era nesse rio que jogavam os primeiros crentes, apelidados de batistas. Porque à noite tinha que ser escondido. Era época de inverno. Eles sabiam mais ou menos aonde era o rio, Volga ou Danúbio. Volga na Rússia, Danúbio em toda a Europa. Então, abriam aquele buraco, amarravam por aqui assim, e diziam assim, você crê em Jesus como o único e suficiente Salvador? Creio. Não era muito frio, 40 graus abaixo de zero. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Plum, plum. Um agasalho, tinha uma fogueira ali perto e tal, mas tinha que ser fogueira longe da cidade. Pessoal, às vezes eu fico pensando quanta besteira os professores de história falam. Eu fui professor de história e geografia, eu nunca contei a história pela metade. Eu sempre dizia assim, vou contar hoje a história como os Estados Unidos e a Inglaterra querem, porque a França já estava quebrada. Agora vou contar a história que os chineses e os russos querem. Junte as duas e tire o denominador comum, você vai ter a verdade. E quando veio a Revolução, muita gente disse que foi para salvar o Brasil, não, foi para fundar o Brasil. Me acusaram de comunista. Diga assim para o teu irmão, não tenha medo de qualquer acusação. Se você tem os seus pés firmados na rocha eterna, que é Jesus, não podem te fazer mal algum. E a Igreja Católica Apostólica Romana são safados. Eles tinham uma lista, se saísse uma revolução, liquidar com os supostos crentes autênticos. Note bem, eles tinham uma lista de crentes que não incomodam a Igreja Católica, são aqueles, aqui cheguei, nem sei o que estou fazendo aqui. Agora, crente autêntico, que sabe o que quer, estava na lista
para ir para a fogueira. Bom, aqui no Brasil não tinha fogueira, mas tinha o famoso e desgraçado DOPS. E eu encabeçava a lista como mais perigoso comunista. Quer dizer que se fosse para dar um prêmio, nunca ninguém ia lembrar de mim. Então, se vocês acham que eu sou uma benção, ai de mim se não fosse benção. Porque a ordem era amarrar uma pedra no meu pescoço e de noite o rebocador Tritão da Marinha jogar no fundo do oceano. Porém, a ordem não pode ser cumprida. Imagina só, diga para o teu irmão, barbaridade, imagina só. Colocaram como presidente do inquérito um capitão-tenente. Capitão-tenente é da Marinha. No Exército não tem capitão-tenente, tem capitão. Na Marinha é capitão-tenente, é o capitão. E era um capitão-tenente da Marinha. Eu me lembro que entrei assim, irmãos, me deu um frio na barriga. Sabe o que é frio na barriga? Aquele frio que dá vontade de correr lá para o banheiro. Quando eu vi aquele grupo, eu disse, meu Deus, ressuscitaram a Santa Inquisição. Sabe o que é a Santa Inquisição? Quando a Igreja Romana mandava para a fogueira todos os evangélicos. E essa foi a finalidade dessa revolução que fizeram no Brasil. Felizmente, os nossos generais, homens dignos e honrados, quando descobriram que por baixo do pano estava o dedo da Igreja Romana, acabaram com isso. Eles já planejaram liquidar com o mundo evangélico em toda a América Latina. E teria um prêmio quem matasse um evangélico. Imagina só. Eu creio que sempre incomodei muito o inferno, porque um dia eu trabalhava na refinaria de petróleo Ipiranga, porque a minha profissão, sou técnico em petróleo, você me dá uma refinaria com esquema, eu coloco ela em para funcionar e também paro ela, que não é brincadeira, parar ou colocar a funcionar, se não faz direito explode. Entrei como varredor, porque era difícil você entrar na refinaria, só se tivesse quem indica, isso é, um pistolão. Por quê? Salário mínimo lá era 4 vezes o salário mínimo daqui de fora. Agora imagina só, quem tinha ginásio na época era muita coisa. Hoje o ginásio nem tem mais ginásio, né? É 8 anos, depois não sei o que é mais que tem. Bom, mas quem tinha ginásio na época era o seu fulano, não é? Além disso, eu tinha um ginásio, tinha curso de contabilidade, escrevia máquina com os 10 dedos. Não, escrevia com 8, isso aqui era só para o espaço, mas em todo caso com os 10 dedos. E num concurso eu tirei primeiro lugar. O segundo lugar, só de binóculo eu enxergava o idiota. Por causa disso, ele era filho do seu fulano e eu, filho do operário, fui acusado de vermelho. Então, vão matar ele e fica o cargo para o meu filho. Eu não precisei daquele cargo e nem fui preso. Porque mandaram me buscar em casa. Uma salva de palmas para a Dona Maria. Ela não gosta disso, mas ela merece honra a quem merece honra. Fazia 3 dias que eu tinha trazido a Mariazinha, em casa particularmente, ela continua sendo a minha Mariazinha. Mariazinha foi desenganada pelos médicos. É aquela menina que está ali, que não passa dos 21 anos para mim. Eu fico velho, ela está sempre bonitinha, não tem um fiozinho de cabelo branco. Ela passa pela farmácia ou coisa parecida e fica sempre com o cabelinho assim. Não estou falando mal, estou brincando com a mulher que eu mais amo. E mandaram me prender. Uma lista assim. Comunistas que têm que ser atirados no fundo do oceano. Mas peraí,
Nenhum comunista deve ser atirado no fundo do oceano. Nenhum fascista, nenhum nazista, nenhum democrata. Se vivemos numa democracia, todos nós temos liberdade de pensamento. Porém, o pastor João, na época não era pastor, nunca fui filiado a partido nenhum. Embora aqui no fundo eu gostava de Getúlio Vargas. E vou explicar por quê. Até 1930, está gravando aí? É bom que o povo veja isso. Até 1930, quando foi feita a Revolução do Getúlio Vargas, as igrejas evangélicas eram controladíssimas. Para você fazer um culto na praça, lá em Rio Grande, na Praça Tamandaré, tinha que fazer um requerimento ao intendente, prefeito, e ao chefe da polícia. Se os dois concordassem, você ganharia aquela hora e meia para fazer culto na Praça Tamandaré, na cidade do Rio Grande. Se eles, um dissesse não, agora a Igreja Católica podia fazer procissão um dia sim e outro também, uma de manhã, outra de tarde e outra de noite. Aonde que está a democracia? Bom, então, na lista, eu tive a honra de ser o primeiro da lista, como elemento mais perigoso. Diga para o teu irmão, como Deus é inteligente. Que era o único que tinha cultura. A maioria tinha primário. Eu já estava no terceiro científico. E fui preso. Só que, o que eu disse? Eu tinha uma mãe, como todos vocês têm, só que a minha mãe tinha muitos defeitos. E entre os defeitos era amiga do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Dona Olga Marta Kochinski Marques dobrava os joelhos, o diabo se apavorava. Porque a oração da mamãe era tim-tim. Tocava aqui, no trono de Deus, e ela ouvia, com todos os defeitos dela. Muita gente dizia, a irmã Marta tinha defeito. Tinha. E alguém tem coragem de dizer aí que não tem defeito? O defeito da mãe era não aturar patifaria. Então dizia que ela tinha boca grande, tinha assim. Na sessão administrativa da igreja, dá licença, isso está errado, né? Por isso assim, assim, assim. Os outros engoliam qualquer coisa. Nós batistas somos democratas. Democracia é direito de parlamentar. E a mãe, dá licença. Isso está errado, baseado no capítulo tal, versículo tal, do livro tal. E nós batistas, ela dizia, temos liberdade de consciência. Deixa isso para as autoridades, não aqui. E graças a Deus, que ela falava e a turma ficava, ó. Mas, porém, todavia, contudo, o que eu disse? Tem gente tão bandida no nosso meio. Que é isso, pastor? Quantos apóstolos Jesus tinha? Ele não tinha um bandido como Judas. Não tinha um safado do Tomé que só cria tocando o dedo na ferida de Jesus. Então até nos 12 tinha gente safada. Faça ideia nos 70. Então, enquanto estamos do lado de cá, em Kessler, estamos livres de ser tentado? Não. O diabo tenta até a última hora. Você já está entrando no céu e não pode chegar perto. Ele começa aqui tentar entrar nas ondas da rádio espiritual para dizer que você tem isso. Eu vi isso na Revolução. Fui acusado das coisas mais terríveis. Então, quero dizer para vocês, muito breve o mundo inteiro
vai ter uma revolução terrível. Não de armas. Mas o mundo cristão autêntico vai voltar a ser perseguido, como foi logo após a partida de Jesus, lá pelo ano 30 e poucos. Mas fique firme, que não vai levar esse negócio 1 ano. E repentinamente, todos os habitantes da terra vão ouvir: tatá, tarará, tararirarará, tatatá. Enquanto o clarim toca, a noiva, não a igreja, porque a igreja está poluída, a noiva sai do meio da igreja e subirá até as nuvens, onde o mestre está de braços abertos, nos aguardando. Amém? 7 anos depois, desceremos com o Senhor para julgar os idiotas que ficaram. Diga para o teu irmão: é meu desejo que nem eu nem tu sejamos idiotas. Idiota é aquele que conhece a verdade, mas prefere ficar numa meia verdade, isto é, com essa meia... o doutor Diabo não vai ficar bravo comigo, nem Jesus também. Não. Ou você é do diabo ou é de Jesus. Jesus não aceita meio crente, e o diabo também não quer meio crente, ele quer ele todo para ele. Quando saiu a revolução, eu fui acusado das coisas mais terríveis. Mais tarde, meus colegas na refinaria, imagina só, rapazes não crentes, uns diziam que era católico, mas nem iam na missa: João, tu é de Deus. Por quê? Porque eles assistiram, quando me levaram todos assim, né? E sortearam. Não, Jesus é que sorteou. Porque se sorteasse um deles, eu fui o sorteado para responder em nome dos 1.500 funcionários da refinaria. Sentei assim. Quando eu sentei, irmãos, vocês estão ouvindo bem? Está sendo gravado para todo mundo ficar sabendo isso? Eu sentei, eu disse para mim assim: Jesus voltou à Santa Inquisição. Porque estava assim 9 patifes. Sim, porque quem fazia o inquérito era um patife, porque um homem correto dizia: não, eu não vou fazer isso. Mas, porém, todavia, o que é isso aqui? Objeto misterioso faz milagre naquele que não tem Cristo na mente e no coração. Eu sentei, felizmente fui eu que sentei. Se fossem os meus colegas, desculpa o que eu vou dizer, iam ter que colocar fraldas nos coitados, de tão apavorados. Não sei porquê. Quando o capitão-tenente da Marinha me sorteou assim, senta aí. Ele olhou para mim, só que... O que foi que eu disse? Quando eu cheguei em casa, Dona Maria, nós tínhamos recebido a nossa querida filhinha, que hoje está com idade bem avançada. Então, ela estava com o neném no colo, a meninazinha. Maria estava branca. Ela é branca, mas pálida. Que é, Mariazinha? O DOPS veio te buscar. Que é isso? Nem eu sabia que era DOPS. É a polícia. E daí? Buscar para quê? Você foi acusado de ser o comunista número 1 do Rio Grande do Sul. Se fosse para ganhar prêmio, eles não iam me chamar disso. Mas não era para ganhar prêmio, então escolheram errados, idiotas. Escolheram um crente até debaixo d'água, porque eu sou batista. O batista é mergulhado dentro d'água, então até debaixo d'água, né? Lá fui eu. Mas quando estava indo assim, ia sair a Mariazinha pálida. Fazia 3 dias que ela tinha vindo do hospital.
Os médicos tinham dito que ela não ia nunca ganhar filhos. E Deus nos deu uma menina e um menino que são uma bênção. Aonde não podia produzir, eu disse: Senhor, eu sou teu servo, ela é tua serva, eu quero um menino e uma menina. E Deus achou melhor dar a menina, porque Deus é mais inteligente. Primeiro a menina, que ajudou a mãe a criar um menino, que hoje é um pastor cheio do Espírito Santo. Era isso que o diabo não queria. O diabo não sabe o dia de amanhã, mas ele tem um extenso conhecimento através dos séculos, que quem ama a Bíblia está por cima sempre. Amém? Glória a Deus. Eu estava de férias na refinaria, estava fazendo alguma coisa, não sei o que é, foi para comprar tinta, para pintar a casa. E tinha comprado uma casa, estava tudo bem. E a Mariazinha estava pálida. Ela é uma mulher de coragem. O que houve, querida? O DOPS. DOPS para mim era DOPS, aquele negócio de comer, como é o que chama? O que é isso? Não, a polícia vieram te buscar. A mim. Está brincando. E o que tu dissesse? Ela é de coragem. Não precisa vir aqui. Só diga onde que ele vai, que ele vai. Eu conheço meu marido. Não faz 15 minutos que eles estiveram aqui. Qual é o endereço? Ok. Aí mamãe morava na rua Gomes Freire, na cidade do Rio Grande, 587. Quando eu saí de casa, orei com ela. Maria, todos os meus colegas da refinaria e de outros estabelecimentos, na maldita revolução que fizeram, ninguém sabe onde estão. Deve ter sido acusado por alguma coisa. A famosa Santa Igreja Católica do Quinto dos Infernos tinha me colocado na lista. Eles são safados. Eles são os mesmos Eles são o mesmo da época da famosa Santa Inquisição. Não esqueçam disso. Ore muito pelos católicos, que entre eles têm homens decentes. Se a gente orar, eles vão passar por um movimento de renovação espiritual tremendo. A vingança contra o diabo é você orar pela igreja romana. Ore por eles. Ore pela igreja luterana, para que sejam cheios do Espírito Santo. Quem vai fazer isso? É orar, ora. Eles são nossos inimigos? Não, eles são nossos irmãos. Só que estão de passo errado. Sabe o que é passo errado? Quando estava no exército, o sargento disse assim: 1, 2, 3, 4. Acertaram o passo? Não é assim? Ou mudou? Na minha época era assim. Bom, tinha que acertar o passo. Tem muita gente marchando com o passo errado. Crente marcha com o passo certo ao som da música celestial. Você já marchou com uma banda de música tocando? Como é gostoso marchar com a banda de música. Nós é que sabemos marchar direito com a banda de música celestial. Estou ouvindo um amém? Um glória a Deus? Por favor, eu não estou perdendo meu tempo precioso falando em política. Só estou dizendo que passei por esse período. E dou glória a Deus. Porque até o dia de hoje, quando eu chego na cidade do Rio Grande, colegas meus, que ainda existem, a maioria já morreu. A última vez que eu estive em Rio Grande, ia passando numa barbearia. Ei, Batista. Não me chamo de João Carlos, é Batista. Ei, Batista, vem cá. Velho amigo, Corino. Tá falando em ti, rapaz. Rapaz, já de cabelo branco, obrigado, tal. Senta aí. Bom, Deus, um católico, hein? Deus usou esse homem evangélico, que conhece a Bíblia de capa a capa. Porque eles fizeram assim, você. Não foi o diabo, foi Deus que fez eles escolherem a mim. Porque os outros, coitados, não estavam de fralda, sabe como é que acontece? Não estavam de fralda, né? Mas eu uso fralda do Espírito. Né? Então, levantei. Quando eu levantei, não seja burro.
Olha assim, ele não está brincando. Não seja burro. Olha para mim, nem idiota. Você tem Cristo na mente e no coração. Se tem Cristo na mente e no coração, abre a boca que você vai ficar apavorado das bênçãos que vão sair. Abre a tua boca, diz a palavra, que eu encherei. Estavam ali os colegas e tal, todos. Não tinha nenhum comunista, todos ganhamos bem na refinaria. Eu cheguei. Porque primeiro foram me pegar, mas eu não estava em casa. Aí foram lá na casa da minha mãe. Podia ser que eu tivesse escondido lá. Não, o que é? Não, é que a gente precisa falar com ele. Não, se ele vier aqui, nós vemos, não, dá um endereço. Meu filho, quem mal não tem nada a temer, ele vai. Mas antes de ele ir, eu vou orar por ele. E ninguém vai tocar no meu filho. Porque eu creio nisso. E o oficial era batista. Teve um impacto. Ficou na cabeça. É perseguição religiosa. Pegou o telefone, telefonou para o seminário, que eu era professor. Vem cá, conhece João Carlos Marcos? Nosso professor aqui no seminário. Geografia, história, ciência, conhecimento geral. Eu sempre fui um grande estudioso. Não só da palavra, da história, tudo direitinho, porque você tem que pregar a palavra assim. E Paulo em Malta, não vai dizer que Malta é no Pacífico, tem que saber onde é, não é para explicar. Né? Bom, então, lá, quando eu saí de casa, fui em casa a Maria Teresa. Ela estava pálida, coitadinha. Nós éramos há pouco tempo casados. João, o Dops. Dops para mim era aquele negócio de comer, né? Que nem é Dops, é outro nome, né? O que houve? O Jeep, o famoso Jeep cinza da Marinha. O pessoal embarcava, engraçado, acontecia coisa assim que nunca mais viram. Sei, eu acho que eram arrebatados. Aí me levaram. Não, eu fui lá na rua Aquidabã. Era dia 15. Estava assim, 3 brigadianos, um da Marinha, e um da Aeronáutica, e outro do Exército, assim, na calçada, conversando, meio-dia e 15. Eu cheguei, boa tarde, senhores. Boa tarde, o que o senhor deseja? Eu sou João Carlos Marcos. Ficaram assim. Depois me disseram, o senhor veio tão espontâneo, eles queriam a tua cabeça. E daí, por que não me tiraram a cabeça? Você é crente. Você é crente. Se você é crente, o Espírito Santo vai na frente. Mas tem que ser crente mesmo. O Espírito Santo saca a espada e vai na frente, dá uma surra nessa corja. Porque o nosso Deus não é Deus de brincadeira. Mas deixa estar que eu passei lá em casa da mamãe, não? E contei, ela disse, muito bem, dobra os joelhos aí. No corredor da casa na Gomes Freire 587. Era minha, depois eu vendi para comprar a casa em Porto Alegre. E a mãe e meu filho, o DOPS, sabe o que é isso? Não. O que eu estou fazendo? O de sempre. É da refinaria para casa, de casa para o seminário, que eu dava aula de geografia, história e ciência, nunca cobrei 1 centavo. Toda a rapaziada que passou pelas minhas mãos, passaram no vestibular em história e geografia. Ó. Há uma maneira de você ensinar, não é? O Brasil é a capital, Brasília. Não é assim, tem que fazer uma conversa que o aluno fica, eu quero mais. O professor, vocês já notaram quando eu estou falando a palavra de Deus? Eu sou melhor na geografia, na história e na ciência, viu? Eu levando, explico, tenho mapa, explico, faço o aluno vir. Aluno que passa pela minha mão, passa em vestibular, direto.
Glória a Deus, sim, porque sempre estudei a lei dos homens e a lei de Deus. 12:15, passei lá, mamãe, que foi, meu filho? Isso assim, tinha joelho aí. E mamãe era batista, mas cheia do Espírito Santo. Tinha seus defeitos. Pedro era brigão, o apóstolo Pedro não era brigão, e tinha algum apóstolo mais cheio do Espírito do que ele. Ele brigou com Paulo. Ele não brigou porque Paulo ficou quieto. Paulo também meteu a mão com ele. Os dois homens de Deus, todos dois queriam ser os tais. Ninguém é o tal. É o Espírito Santo no coração que é. Não é? Bom, então, por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia conta os altos e os baixos. Disfarçadamente, mas diz que os outros dois também fizeram bobagem. Bom, mas mesmo fazendo bobagem, Deus os tem do lado de lá. Quando eu morri, tive do lado de lá. Tive a honra de conversar com os dois. Quer acreditar, acredite. Se não, mais uns 20 anos, planeta Terra fecha para balança e nós vamos subir. Eu já não estarei mais aqui. Mais 20 anos? Não tenho mais 5 anos pela frente. Estou com 83. Nem quero chegar lá adiante. Com 90 anos, a irmã, que é enfermeira, 90 anos tem que usar fralda, né? Depende. Não, eu não vou querer que a Mariazinha esteja tirando as minhas fraldas. Tirar dela, eu tiraria. Se fosse necessário, porque eu amo muito aquela mulher. E não é favor, hein? É obrigação. Mulher é presente, não do diabo, de Deus. Foi Deus que viu, coitado do Adão, coitadinho. Você nunca pensou? O que é que eu disse? Adão era o chefão do jardim, não era? Deus colocou na mão dele. Todos os dias ele via o quê? O passarinho conversando com a passarinha, montado na passarinha fazendo alguma coisa. É Deus que fez isso, está escrito. É vergonha usar a palavra com indecência. Mas falando na ciência não é vergonha, isso se estuda nos colégios, tem que saber. E crente não é burro, diz 3 vezes. Crente não é burro. E olha para o teu irmão, nem ignorante. Lá fui eu para o DOPS. Cheguei lá, boa tarde. Mas a arma... Havia uma ordem, eu acho que eu já falei isso, mas a Maria vai me repreender agora chegando no hotel. Já falasse isso, vou falar 1000 vezes. Que a tabuada não tinha jeito de eu aprender, a mãe... Aí está 40 vezes aí, vai me dar tudo aí. Ela tinha tabuada na cabeça, né? Ela é que me ensinou a tabuada. Nem se fala mais em tabuada, né? Geografia e História, ela tinha na cabeça. Ela tinha 3º primário, na época que o 3º primário, né? Lá no início do século XX, estudavam mesmo, né? Era de manhã e de tarde no colégio. Hoje é só de manhã ou só de tarde. Bom, lá fui eu para o DOPS. Mãe, é a Bíblia do papai. Por quê? Irmãos, nunca pegue, foi o que eu disse, um livro, mesmo que seja a Bíblia, de alguém. Digamos que esse alguém tenha... Um dia deram um papel político para ele ler depois, ele colocou dentro da Bíblia. Não bote nada na Bíblia. Isso é só a palavra, hein? Não vai atrás de mim que eu tenho tudo anotado aqui. Bom, então, a mãe disse, olha, Dona Maria disse, o DOPS esteve aqui, estava pálida. Vieram te prender. A mim, está brincando. Ora, por quê, irmãos? Me faltava um posto
para chefe na refinaria. E a Igreja Católica não queria que na refinaria tivesse chefe protestante. Eu não sou protestante, mas eu protesto contra a idolatria deles. Bom, no serviço nunca falei em política nem religião. Serviço é serviço. Mas na hora de descanso, eu nunca falava. Ô João, não quer fumar? Não. Por quê? Porque se fosse para fumar, o meu Deus, que não erra, teria feito uma chaminé aqui. Para sair a fumaça. Era aquela risada geral. Tá, pode rir. Pergunta o médico para onde vai essa fumaça que vocês engolem. Vai para o pulmão. Do pulmão para que mais? Para o coração. Através da corrente sanguínea. Por isso, hoje estou com 83 anos, os médicos me examinam. Poxa, você tem pressão de 20 e poucos anos. Eu já morri. Então, os médicos são católicos. Quem crê no Pai? Amém. E crê no Filho? Amém. E crê no Espírito Santo? Amém. Esse sinal não é errado, não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cruz, credo para o diabo. Eu creio no Pai, eu creio no Filho e creio no Espírito Santo. E o inferno que vai para o quinto dos infernos. Não tenha medo, irmãos. Medo é para covardes. Mas lá vou eu de biblinha. Pela lei, que o irmão é advogado. Naquela época você era um menino, se é que era nascido. Eu acho que não era nascido. Não podia levar jornal, revista e livros. E a mãe escutava muito rádio, né? Eu passei na casa da mamãe, eu morava na rua Doutor Nascimento, número 62, e a mamãe na Gomes Freire 587. Viu como eu tenho tudo na cabeça? Isso que tive 2 derrames. Mas Jesus curou. Quando Jesus cura, cura mesmo. Amém? Porcarias eu não me lembro. Quando voltei às porcarias, que através dos anos a gente escutou tanta porcaria, e foi limpo da minha mente. Bom, passei lá na mamãe, tu vai todo engravatado. Lógico, você não vai se apresentar na polícia de chinelo, né? Me arrumei direitinho, era técnico em petróleo. E a Bíblia, quando eu ia saindo assim, Dona Mariazinha, que é quietinha, hein? Disse, tu não vai levar a Bíblia? Eu olhei assim, na estante aqui, é uma estante cheia de livros, peguei a Bíblia do papai. Isso é um perigo, irmão. Porque digamos que o meu pai, às escondidas, fosse de princípio político. Papai nunca perdeu tempo com isso. E peguei, lá fui eu. Passei na casa da minha mãe, na rua Gomes Freire 587. Eu tinha a chave, mas nunca abria sem primeiro bater. Ela poderia estar trocando de roupa, coisa parecida, né? Aí abri um pouco. Mãe, sou eu, entra. Entrei. Ué. Onde tu vai? Todo engravatado, com a minha roupa do casamento, né? Que eu tinha. Camisa branca, gravata bonitinha, né? Aí, olha, me chamaram no DOPS. Tu sabe o que é DOPS? Não sei. Xiii. Ela sabia mais do que eu. Tu não está metido em política? Papai e tu ensinaste que crente não perde tempo com política. Por favor, isso era o que meu pai e a minha mãe me ensinavam. Que bom que me ensinava isso. Nunca te mete em greve, nada disso. Crente faz greve de joelho. Dobra o joelho e ora e a resposta vem na mão. Amém? Mas não sou contra a greve, faz parte da lei, né? Eu sou advogado, sei bem isso. Bom, então, a mãe disse, onde tu vai essa hora? Aí me chamaram no DOPS. O que tu fizesse, filhinho? Sempre fui filhinho para ela. Nada. Me admira a tua pergunta. Você me ensinou que crente não se mete em política.
que a nossa política é celestial. Então vamos orar. A mamãe era elegante, tinha 1,60 m, pesava 120 quilos. Dobrou os joelhos, no corredor assim da casa, Rua Gomes Freire, 587. Eu também me ajoelhei. Mamãe era batista, ela tinha seus defeitos, viu? Como Pedro tinha. Pedro não era brigão? Era ou não era? Mas era cheio do Espírito. Tomara que todos vocês fossem brigão, mas tão cheios do Espírito como era Pedro. No que eu entrei, a mãe disse, onde tu vai? Todo bonito aí, sim, com a roupa do casamento, direitinho, né? Me chamaram no DOPS. Sabe quem é o DOPS? Não. Xiii, tá por fora mesmo. Tu tá metido em política? Não. Papai, tu me ensinaste que nunca se mete em política, não há tempo para crente se meter em política. Se você está metido em política, o problema é seu. Mas todo cuidado é pouco, hein? De repente é esse partido, de repente assim, você fica numa... Você é do partido de Jesus. Amém? Orando pela pátria, orando pelo vizinho do lado, indo no hospital ungindo. Essa é a minha política. Com devido respeito, cada um tem seu ponto de vista. Mas se eu não vivesse assim, eu estaria no fundo... Aliás, essa hora o tubarão já tinha me comido. Porque jogavam no fundo do oceano. Na cidade do Rio Grande. Bom, aí, e lá... Estavam brigadiano assim. Boa tarde. 12h15. Boa tarde, boa tarde. Eu com a Bíblia aqui assim, né? O que o senhor deseja? Que me chamaram, o senhor João Carlos Marques. Me olhou assim, da cabeça. Ele viu a Bíblia, né? O senhor tem certeza que lhe chamaram? Chamaram, tinha que vir, mas eu não estava em casa. Quando cheguei, a minha esposa avisou. Tá bom. Abriu assim a porta, pode entrar. Era um corredor comprido. Quem mal não tem, não se preocupa. Além disso, na minha mente é assim, eu sou de Jesus, aleluia. Amém, irmão? Se você é de Jesus, está acabado. Estou passando isso para vocês, que muito breve o mundo inteiro vai passar por uma crise desgraçada. Eu espero que antes que ela venha, essa crise, o Senhor tenha me chamado. Porque vai ser coisa tremenda no mundo inteiro. Não é partido ABC, é o próprio diabo. Tomando conta das redes do país, dos países. Fique firme aqui, ó. Anote aí o telefone de Jesus. 2 joelhos no chão, resposta na mão. Como é? Fique firme em Cristo. Não olha para a direita, nem à esquerda, nem perde tempo olhar para trás. Olha para a frente e para o alto. Que aquele que está em Cristo é intocável. Agora não se esqueça, se você é batizado no Espírito Santo, não perde tempo orar em português. Ora em língua celestial. Mas eu não sei o que é, tu não sabe, mas o teu Espírito, o Espírito de Deus sabe o que está dizendo. Amém. Eu me lembro muito bem, cheguei assim, na rua aqui da Banha, Rio Grande, era na Macacito, Urucatarabacito e Yocam. Estava orando. O que é que eu disse? Eu não sei para onde vou, Senhor, mas tu és o meu Senhor, guarda-me. Bom, estava um brigadiano assim. Eu disse, boa tarde, senhor. O que o senhor deseja? Ele veio com a Bíblia. Eu sou João Carlos Marques. O senhor usa a Bíblia? Eu sou pregador do Evangelho, professor de seminário. O que será que ele fez? Ele viu que tinha dado fora, né? Então, por favor, entre aqui. O capitão-tenente é capitão da Marinha. O João Carlos Marques está aí. Ele que entre. Espera um pouco aí. Ah, bom. E aqui assim, estava um rapaz. Tem que contar isso para vocês
verem e ouvirem que quem está em Cristo não é desse mundo. Mas não é conversa fiada, é estar em Cristo mesmo. Digamos que aqui, a parede aqui, hein? Estava o cidadão, o senhor de cabelos brancos, de castigo. Mas que é isso? Na nação brasileira, um senhor de idade, bem vestidinho, contra a parede. Eu cheguei assim, era 12:15. Boa tarde, senhor. Não fale comigo. Ué, por quê? Eu estou de castigo. Está brincando. Isso é na época no primário que colocava de castigo, né, atrás do quadro negro. Eu estou de castigo. Não fala comigo que vão pensar que o senhor... Vão pensar o quê? Eu sou o que sou. Mas eu sou comunista, diz ele. Rapaz. Você não conhece Jesus? Eu não creio. Então você vai ter que crer agora. É por isso que eu estou aqui. Abre a Bíblia. E durante 25 minutos, o oficial olhando, foi bom. Eu não estava vendo que o oficial estava olhando e vendo. Eu evangelizando ele. Eu sei que vão me mandar para o fundo do oceano. Ok. Então você ore assim: Senhor Jesus, até o dia de hoje, você é vermelho? Sou. Bom, vermelho é comunista. De hoje em diante estive nesse partido porque eu não sabia que o melhor partido é ser cristão autêntico. Entra na minha mente e no meu coração. E o oficial aí ouvindo. Vou ler a Bíblia para o senhor. Ele caiu de 4 assim no chão, chorando, e disse: obrigado, senhor. O quê? Eu estou leve. Aleluia. Todo o pecado dele foi embora, né? Se você tem família, tem a minha esposa, então vamos orar por eles. E o oficial aqui vendo, eu não sabia que o oficial estava atrás de mim. Ele orou pela mulher, pelos filhos. Muito bem. Levanta, meu irmão, dá um abraço. Aconteça o que acontecer, nós nos encontraremos do lado de lá, não no inferno, não, mas no paraíso. Sabe o que ele fez? Eu não falei aleluia. Ele disse aleluia. Hoje eu sei porque que eu fui acusado, porque precisava ganhar aquele cidadão. Ele era comunista, mas a partir daquele momento, não mais. Aí o capitão-tenente, muito bem, já pregou? Já, sim, senhor. Então venha cá, qual é a sua vez? Entre aqui. Quando entrei assim, meu Deus, Santa Inquisição. Já leram sobre a Santa Inquisição? Ser comigo. Mas a mamãe estava de joelho lá em casa. Na casa dela, na rua Gomissei 587, 3 quadras do DOPS. Aí entrei. Sente-se aí. Os oficiais de todas as Forças Armadas. Boa tarde, senhores. Deus abençoe os senhores. Um deles devia ser muito católico, fez o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu creio. Eu creio no Pai, você crê? Eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo. Seja aí. Olha aqui. O secretário começou a ler as acusações que tinha sobre mim. Irmãos, antes da vinda de Jesus, os crentes vão enfrentar. O que não é crente vai... não, fique firme em Cristo. Ou você é de Jesus ou é do mundo. Eu fiquei do lado de Jesus. E ficou do lado de Jesus, o que aconteceu? Sei que hoje a dona Maria diz, você já falou isso, vou falar 1 milhão de vezes. Enquanto eu puder falar, eu vou falar. Crente que é crente, até na porta do inferno ele grita lá para dentro, Satanás, só Jesus Cristo salva. Aleluia. Você não tem que ter medo, seu. Você é de Jesus.
Já pensou os crentes no primeiro século? Vai para a fogueira, eles iam marchando, não precisava atirar. Vai para a cova dos leões, lá foi Sadraque, Mesaque, Abednego para a fornalha e Daniel para a cova dos leões. Diga para o teu irmão, crente não come, aliás, leão não come crente. Faz mal para a barriga dele. Não estou brincando, é verdade. Bom, sente-se aí. E começou as perguntas. Papapá, pum, papapá, pum, papapá, pum, 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 pum. Aí que eu aprendi que tinha que ser advogado. Com meus colegas, infelizes, não tinham nada, mas fica assim, mas por que você não tem crime? Por que vai ficar nervoso, senhor? Tá, respondi tudo. E o capitão-tenente, carioca do Rio. Agora é que eu vi, que livro é esse? A minha arma. Quando essa arma, o brigadiano, diz o capitão, é a Bíblia, né? O que o senhor gosta mais daí? João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode ser a acusação que for, você está em Cristo. Amém? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Olha para o teu irmão, e fim de papo. Não fique entre dois pensamentos, irmãos. Eu queria falar uma coisa, o Espírito de Deus fala isso que eles têm que saber por algo que vai vir aí muito terrível. Mas aquele que está em Cristo, ó, passa direitinho sem ser perseguido. Porque Jesus é o melhor advogado que existe. Não vai esquecer isso? Sente aí. E o capitão-tenente olhou. O que é isso que o senhor tem aí? Capitão-tenente na Marinha é capitão do Exército. A Bíblia, minha espada. Você é um Bíblia, porque no Rio de Janeiro chamam os crentes de Bíblia. Felizmente eu sabia isso. Sim, dos 4 costados. E mais, além de trabalhar na refinaria, eu dou aula no seminário, não cobro nada. Por que não cobro nada? Eu ganho bem na refinaria. Então, quero que os alunos, que não tinham nem primário, vinham da colônia de Santa Rosa e Juí, nem primário, eu preparava eles para tirar o diploma do primário. Nos 3 anos, preparava eles para fazer o 91, que era o 91, o ginásio. Preparava eles para fazer o 101, que era o 101 na época, os 3 anos científicos. E deixava eles preparados para a faculdade. Quanto que eu cobrava? Nada. Porque ganhava bem na refinaria. E ainda botava a mão no bolso assim, quem é que não tem dinheiro para pagar o seminário? O seminário era comida. Eu. Quanto é? Tanto. Dava o cheque. Irmãos, quando você dá um passo de fé, Deus dá 10 passos de fé na sua direção. Faça de mente e coração aberto. Não tenha... Pode estar sendo acusado de quem for. Você tem certeza que é honesto. E a verdade vem à tona. No fim de todo o inquérito, ainda me pediram desculpa. Tem certeza? Absoluta. Então, dá licença. Fui lá no corredor, estavam meus colegas. Faz favor, vem cá. Vem cá. Esse aqui não é da minha igreja, mas ele é um adventista. É gente boa. Não fuma, não bebe, não joga, não faz, não vive com a mulher dos outros, que é turma. Esse aqui é da igreja tal, esse da igreja tal, esse da igreja tal. É bom os crentes se conhecerem. Quer dizer que eles, o senhor assina por eles? Assino. Pode ir embora. Vem cá, seu Marcos. Por
que o senhor não tira a advocacia? Porque Jesus não mandou. Então Jesus está mandando. Por quê? Eu sou batista no Rio. Está entendendo? Irmão, não tenha receio, irmão. Tenha receio se você está igual àquele. Presta atenção. Você passa assim numa porta, passa na porta e fica assim. O que é isso? Tem rabo comprido. Crente está com rabinho bem curtinho. Porque não tem rabo para arrastar no lodo. Nós somos de Jesus. E fim de papo. Entenderam? Nós somos de Jesus. Elemento de Jesus é honesto. Amém. O oficial que presidiu o inquérito passou mais ou menos 90 dias. A mulher dele foi para o hospital, morre, não morre. E os médicos diziam que não tinha mais volta. E um simples marujo disse: capitão, aquele homem, aquele batista, quando ele ora, eu já vi ele orar por um cidadão que estava moribundo, o camarada ficou curado. Foram me buscar. Quando eu vi o será tudo novamente. Só pode ir lá orar pela minha família que está no hospital. Fui lá, lambuzei de azeite a família dele, não morreu ninguém. Ele mandou me chamar e me deu uma carta. Esse homem é de Deus o Altíssimo. Então, irmãos, se você está em Cristo, o que foi que eu disse? O mundo vai te odiar. É um bom sinal. Mas não dá marcha ré. Faz assim, segura aí a marcha. Jesus tira a marcha ré do carro de todos os crentes aqui. Marcha ré espiritual. É para frente e para o alto. Não muito longe desses dias. Moroshota Paikan. Pelos 4 cantos desse planeta, Motokan, o inimigo de vossas almas vai erguer-se. Totekam, ele vai erguer Tinikim para cair novamente. Totebaham, eu estarei para vos defender, diz o Eterno. Amém? Vamos vir aqui na frente, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Se você é batizado no Espírito Santo, fale em línguas. Você que é de uma denominação que não crê nisso, tá bom, fica quieto do lado, mas diga assim: Jesus, se isso existe, dá para mim. Jesus dá mesmo. Amém? Glória a Deus. Vem aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a primeira pessoa que Deus me usou para ressuscitar foi quando meu filho de 4 anos morreu. Dona Maria ali, coitado, se o chão se abrisse, ela sumia, porque aquele menino era tudo para ela. Eu apertei o cadáver do menino no peito. E disse: não faz isso comigo, Jesus. Eu encostei Jesus na parede. Ele disse: olha aqui. A mulher que eu conheci foi a mulher que eu casei. Eu nunca abusei com ninguém. Eu nunca abri a boca para pronunciar blasfêmia. Agora, me dá o direito de requisitar os meus direitos. Me dá o meu filho de volta. Ele abriu os olhos. Papai? É pastor, né? Nunca mais, está desse tamanho assim. Nunca mais ficou doente. Amém? Minha senhora estava desenganada dos médicos. Todo o aparelho reprodutor da meninada, né? Estava estragado. Eu orei: senhora, conserta lá dentro que eu quero o meu menino. Você tem que pedir, não é colocar o senhor contra a parede, mas senhora, eu te sirvo. Eu quero o meu menino. 9 meses veio o Carlos Francisco. Agora pode fechar a fábrica, senhor. Dá para entender? Por isso hoje eu olho para minha filha. Tem alguém aqui amiga da minha filha? Ou eu tive
Ah, aquela menina lá, muito amiga da minha filha. Verdade que a Rosane é crente, né? Rosane, ela... De que denominação tu era naquela época? Luterana, a Rosane Batista, tinha outra metodista, era uma salada de fruta. Se reuniam, não era para falar sobre novela, não. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. E o poder de Deus era derramado, era ou não era? Eu sou um homem feliz, irmãos, porque Jesus cuidou da minha filha e cuidou do meu filho. Antes que a minha esposa fosse cheia do Espírito Santo, meu menino e a minha menina foram cheios do Espírito. Meu Carlos, ele disse: Senhor, se tu me batizar no Espírito Santo, eu quero os dons que o papai tem. Qualquer pessoa falando em língua celestial, eu tenho interpretação na hora. O Carlos também. Porque a Bíblia diz assim: pedi e eu vou pensar. Não, pedi e dar-se-vos-á. Bota a mão no coração e diz: Senhor, coloca aqui na minha mente. Pedi e dar-se-vos-á. E a partir de hoje o diabo vai dançar miudinho na minha frente. Porque eu estou em Cristo e Ele está por baixo. Jesus por cima. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus ricamente nos abençoe. Aleluia. Desculpa o meu entusiasmo. Entusiasmo porque eu tive do lado de lá, viu? E do lado de lá, o Senhor disse: 7 anjos vão te acompanhar. Imagina só, por que 7? Eu desci ao Hades. Que coisa terrível. E os anjos disseram: diga ao povo chamado crente, que seja crente. Amém. Aperta a mão do teu irmão, ora por mim, eu vou orar por ti. Eu quero ser crente, crente, crente mesmo. Crente é aquele, olha irmãos, quando houve um derramar do Espírito Santo em 1949, na Igreja Batista, na cidade do Rio Grande, o Senhor batizou primeiro todos os jovens, cabelinho branco, ficaram olhando. Primeiro os jovens. Aí os adultos começaram a examinar a sua vida. Teu pai fazia parte, éramos amigos, né? Ele era solteiro, eu também. Um derramar assim do Espírito tremendo. E dali, de Rio Grande do Sul, se espalhou para Uruguai, Argentina, Paraguai e pelo Brasil afora. Chega em Brasília, ninguém lembra-se disso, mas foi do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que saiu a chama do Espírito. E o papai daquela menina, a Fortes, ele era um diácono de ponta de lança, bem batistão. Os batistas foram ensinados errados. Que batismo no Espírito Santo foi passado. E o pai dela, muito honesto, não é porque seja teu pai, ele me chamou: irmão João, nós não usamos falar em línguas. E você aqui na igreja, ora em línguas, irmão. Vão te mandar embora. Eu gosto de ti. É honesto teu pai. Eu disse: irmão, você já comunicou ao pastor? Não, aquele pretinho muito querido, o Vargas, vamos pedir licença, irmão. Nós vamos dizer que o irmão, no meio dos jovens, fala a língua, profetiza. Isso não existe. Eu disse: não existe para vocês? Nós podemos denunciar o irmão, pedir licença, para o Dr. Pedro Tarsier, que era o pastor da igreja. Eu não sabia nada a respeito do Pedro Tarsier. Não? Pode. Caiu a cara deles. Quando Pedro disse assim: o irmão João vai ser um pastor. Ele não quer. Por quê? Porque é proibido no nosso meio falar línguas. Mas o irmão não acha que está errado? E eu, Pedro Tarsier, teu pai me contou,
começou a falar em línguas. E os diáconos que foram, o Vargas, o pretinho, né? Mas pastor, o irmão falando de língua. Sou produto do grande derramar do Espírito Santo em 1913, na Rússia. Glória a Deus. Em 17, o comunismo tomou conta da Rússia. Antes disso, Deus derramou do Espírito, varrendo a Rússia da Europa à Ásia. Atrás dos Montes Urais, igrejas diziam assim: chama os bombeiros, está pegando fogo, porque viam labaredas de fogo. E os bombeiros chegavam, porque lá não é igreja católica, eles fazem assim, né? Não é assim, né? Fazem assim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, né? Não sei porquê, gregos e russos. Bom. E o chefe do corpo de bombeiro, ninguém sabia, ele era crente secreto, né? Ajoelhou-se, tirou o capacete. Fecha. Esse fogo é do Espírito. Todo o corpo de bombeiro foram saturados do Espírito. Isso não se conta. O diabo não quer. Um dia me pegaram, fizeram assim no meu nariz: isto é do diabo. Eu olhei para o pastor que me disse: bem, vamos orar. E eu comecei a orar em línguas. E o pastor caiu de 4 no chão chorando. O irmão sabe o que disse? Não sei, eu tenho dom de interpretar, mas não sei. Todo o meu pecado do passado, o Espírito Santo fez ver para ele: cuida da tua vida. Não mandou ele embora, não. Mandou ele cuidar da vida. Então, irmãos, se você está em Cristo, mete na cabeça e no coração: você é nova criatura. E nova criatura pisa assim, ó, na cabeça dos demônios. Você passa por cima deles, pisando eles. Quando houve o grande derramar do Espírito em 1949, Deus não batizou lá na igreja de Rio Grande ninguém de cabelinho branco. Eu não tinha cabelo branco naquela época. Somente a juventude. Por quê? E o velho pastor Nils Cor, chorando, disse: irmãos, Deus está dando um recado à juventude. Teu pai fazia parte disso. Deixa a mamãe sentar. Ela sabe disso. O marido dela, teu pai, aquele era fogo. Ele deve estar lembrado. Sentava o papai, eu, mamãe. Atrás, o teu pai, você, ninezinho, que você é muito mais moço do que eu, e a mamãe. A mamãe dele. Pastor estava pregando, lembra, irmã? Estava pregando, o papai levantava e dizia: panicando no baixurugai. Isso é, o Senhor está contigo. E a mamãe levantava: Deus está dizendo, o Senhor está contigo. Oh, glória. Outra vez era a mãe que falava e o papai interpretava. Batistas. Deus não olha a denominação. Denominação é para o lixão. Ele olha para o coração. Ele olha para o coração. Não estou falando mal das denominações, mas estou dizendo, entre Deus e a denominação, é lixo para eles. Eu vi, irmãos. O que eu disse? Quando o Espírito Santo foi derramar na igreja de Rio Grande, esses dias não, uns 4, 5 meses atrás, eu andei em Rio Grande fazendo um serviço lá, ou talvez um pouquinho mais, eu passei na frente do templo, olhei assim: Senhor, e o Senhor disse: muito breve eu vou te trazer aqui. Essa igreja está fria. Nós temos que pedir assim: Senhor, Tu és o melhor mecânico. Tira a marcha ré das igrejas. Só para frente e para o alto. Marcha ré não. Marcha ré não. Posso contar com vocês de hoje em diante, orar assim: Senhor, se o pastor João tem razão no que disse,
faz de mim uma coluna de frente. Eu farei isso. Eu sou o Senhor. Ninguém pode atacar a avalanche do meu Santo Espírito. Eu reuni vocês aqui, todos vocês que estão aqui, para ser cheios da minha graça, do meu Espírito. Pedi e dar-se-vos-á. Eu sou convosco por onde quer que andarem, diz o Senhor. Eu sou contigo. Aleluia. Eu estou todo arrepiado. Que é a minha irmãzinha? Senhor, passa para ela essas labaredas de fogo também. Rapaparacachitacam. Todos que têm problema de enfermidade, seja arrancado pela raiz. Arrancado pela raiz. Sita bahanterikanir sida bahaina. Tutapaine gansitecam. Passo os céus, passo a terra, mas jamais passarão as minhas palavras, diz o Senhor. Oh, aleluia. Não sei se os irmãos estão sabendo, na China comunista, as igrejas fechadas, mas nunca houve um movimento do Espírito tão grande no subterrâneo. No subterrâneo. Olha o que está acontecendo com o comunismo, está ruindo, porque a igreja foi para o subterrâneo orar. Quando Adolfo Hitler deu o ultimato para as igrejas pentecostais, foi preso um líder evangélico, chegou assim, apontou para ele, apontar para aquele desgraçado era a morte, né? Pá, parará, pá, pá, assim diz o Senhor, vais perder a guerra. Glória a Deus. E Adolfo Hitler tremeu da cabeça aos pés, ele vai mandar fuzilar, manda ele para casa. E perdeu a guerra mesmo. Porque com Deus... Digo para o irmão, tu ouviu o que esse velho disse? Com Deus não se brinca. Esqueçam que o mundo está perdido. Nós estamos no mundo como verdadeiros icebergs em alto mar. Que até o pinguim, quando está cansado, sobe no iceberg. Tem muito pinguim aí querendo subir nas nossas costas. Deus quer fazer de todos nós bênção. Vocês conhecem aquele hino? Quero ser um vaso de bênção. Boas novas, faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso a teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Por favor, irmãos, se abracem. Mas uma irmã, não tem importância, abraça a irmã, não vai abusar. E diga, amém. O Senhor seja contigo, varoa. O Senhor, senão, vocês vão me puxar lá para baixo. Deus, eu vou descer. Então tá bom. Se crê, toca. Que passe para vocês o que eu tenho tido. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus seja. Tu vai ver, colocar a mão em pessoas enfermas, vai ser curado assim. Aleluia. Que Deus ricamente abençoe. Houve um período na cidade do Rio Grande, que a mocidade em que eu fui criado, ouviu minha neta? Ela está lá. Viu minha neta? Quando nós éramos jovens, em 1949, na igreja batista, houve um derramar do Espírito, estou todo arrepiado, tão grande, que o Espírito de Deus disse assim, agora levante-se, era um domingo,
e vão no hospital, na Santa Casa. Nós chegamos lá, uma freira que estava na porta. Olha, está havendo um grande movimento, assim, a freira fez o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que estava crendo. Pai, Filho e Espírito Santo, estava crendo. Por que vocês estão aqui? É para a gente ir lá na enfermaria dos pobres. Sabe o que aconteceu? No outro dia a enfermaria estava vazia. Todos foram curados. Gente que estava marcada a operação para o outro dia, foram examinar, o tumor foi embora. Alguma coisa está errada. É que nós, irmãos, esquecemos a marcha ré ligada. Tira a marcha ré da tua vida, para frente e para o alto. Que Deus abençoe. Amém. Você tem algum problema de enfermidade, não precisa dizer aonde, só tem, levanta a mão. Em nome do Senhor, este mal está amarrado pela raiz e depois atirado no fundo do oceano. E você fique livre, saudável, e tudo que você tocar, torne-se em bênção. Assim diz o Senhor, e assim o será. Deus abençoe poderosamente. Amém? Uma salva de palmas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu amo vocês. Diga assim, é o mínimo. Desculpa que eu passei. Meio-dia, está no horário. Falta 3 para o meio-dia. Que Deus ricamente abençoe. Amém. Glória a Deus. Vocês já voaram? Já voou? Eu estava numa reunião e o fogo caiu na antiga Sierra Latina, que depois esfriou. De repente nós estávamos orando e todos andávamos no ar assim. E não tínhamos visto. Não pisaram no chão. Isso vai voltar a acontecer no nosso meio. Já pensou? Eu saí daqui caminhando lá para a porta assim. Para que isso? Porque o ser humano precisa entender que as coisas espirituais são mais profundas do que a nossa miserável memória inadequada. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém. Eu amo vocês. Amém? Dá um abraço na tua irmãzinha, eu gosto muito dela, hein? Diz que é para ela que o lugar dela é aqui. É isso mesmo. Olha a menina ali, como é que tu faz isso que eu nunca consegui fazer? Deus seja contigo. Amém, glória a Deus. Tudo de bom para ti. Que o Senhor renove as suas forças, vai tremendo. Obrigado. Agora, queridos, nós vamos para o almoço e retornamos depois às 15. Amém? Aleluia.